cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é, cada vez mais os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Seja bem-vindo a mais um encontro da Expert Innovation Summit 2030. Inicialmente eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a IBM, a Ingram e a nossa parceira global, a Yellow Messenger. E também, claro, os nossos apoiadores deste evento. E, aliás, você já conheceu cada uma dessas empresas que já enxergam o futuro daqui para 2030? Bom, hoje eu tenho a honra e também o desafio, de compartilhar conhecimentos ao nível e à altura de todos esses speakers do evento, Então eu convido você a vir comigo e participar também do fórum, claro, deixando as suas opiniões, as suas perguntas. Eu vou ter o maior prazer em poder interagir com você e principalmente para co-criar conhecimentos e experiências para 2030. E hoje nós vamos aí caminhar sobre a trilha 11, gerando renda em um mundo sem emprego. Eu vou aqui compartilhar dados de instituições renomadas, de profissionais de alto gabarito, com o objetivo principalmente em gerar reflexões e, se possível, e até peço licença a você, para gerar algumas provocações, para que assim a gente possa romper o status quo, e gerar perspectivas que realmente possamos aí, desde já, gerar transformações e que possa sempre estar focado para um mundo melhor. Vem comigo? Eu vou abordar aqui 2 cenários de geração de renda para 2030. O primeiro é o cenário centralizado e o segundo, o descentralizado. Quando eu me refiro ao cenário centralizado, ele está relacionado a um centro de controle distribuidor de renda, a conhecida renda universal. Já ouviu falar? Já o segundo cenário é relacionado ao cenário descentralizado, onde no caso cada um de nós aí venhamos a ter a liberdade de individualmente podermos aí contribuir e construindo relacionamentos através do formato em rede, que a gente possa então gerar valor para a sociedade e a partir daí também gerar renda. Bom, mas para que a gente possa chegar nesses 2 possíveis cenários aí, eu vou aqui iniciar com 3 perguntas para que a gente possa refletir a respeito aí desse nosso ambiente atual e como nós vamos caminhar daqui para 2030. O primeiro é o seguinte, em que tipo de mundo os nascidos no século XXI vão crescer e vão viver,
Vamos refletir um pouco a respeito disso. O outro ponto é, se realmente houver a automação, onde venha substituir um grande número de empregos, né, de profissionais, o que isso realmente vai acarretar na nossa sociedade, né? Desespero, né? Muita decepção, muita desigualdade social, esse é um ponto. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, que é mais curiosa voltada ao futuro, foi feita pelo neurocientista Sam Harris no TED Talks. Né? Ele diz o seguinte: o que vai acontecer, né, se um dia nós desenvolvermos aí um dispositivo que seja capaz de criar uma máquina que realmente venha a cumprir com todas as nossas atividades manuais aí, né? As nossas atividades até mesmo de raciocínio com a inteligência artificial, né? E que ainda seja alimentada pela energia solar, né? E tenha um custo próximo aí da sua própria matéria-prima. Como será esse mundo nessas condições, né? Bom, eu vou convidar você então, vem comigo e vamos conversar sobre isso. Vou começar aqui compartilhando aí 3 situações de trabalho que nós encontramos, né? Segundo a OCDE, ainda considera realmente que o trabalho tradicional de contratação, registro, né? Ela tende a ser ainda predominante, até porque, segundo eles, grande parte aí dos estados membros da OCDE ainda continuam com essas condições de trabalho, né? Colaboradores aí alegam que se sentem muito mais seguro, né, ao poderem ter um trabalho registrado, gera mais sensação de estabilidade, né? Para alguns permite que essa estabilidade gere um planejamento mais de longo prazo a respeito aí tanto da sua vida privada quanto também da profissional. E alguns empregadores também relataram, né, de que isso permite também uma certa segurança, tranquilidade a respeito aí de investir em desenvolvimento de pessoas, auxilia na parte de recrutamento, né, de atração e retenção de colaboradores, até mesmo de alguma forma contribui com a redução de custos e até com a produtividade. Então é um fator ainda que podemos considerar ser real, né, que ainda acontece. Agora, ultimamente também, e a OCDE também apresentou uma segunda condição que tem relação aí com esse trabalho flexível, né? Que da mesma forma para o empregador veio atender essa nova situação, nós chamamos aí de mundo VUCA, né? Onde uma forma para que a empresa consiga lidar e controlar com a força de trabalho com base aí nessa volatilidade aí, né? Nessa condição instável que gerou aí essa condição de demanda, né? E da mesma forma, colaboradores também, um grupo de trabalhadores consideram que o trabalho flexível tenha sido favorável no aspecto de ter mais liberdade e isso também de certa forma permitir aí um equilíbrio, né, da vida pessoal e profissional. Então são situações que vêm se transformando e que realmente podem vir a nos dar uma perspectiva de como as coisas vão acontecer daqui para frente. O que corrobora essa condição de trabalho flexível foi o Fórum Econômico Mundial, né, que em um estudo também avaliou e verificou que houve uma melhora através desses trabalhos via home office, né, os trabalhos remotos aí, um aumento até da lealdade, né, e do comprometimento. Olha que interessante, né? Eles também identificaram aqui um alcance de novos níveis de produtividade, principalmente pelo fato de eles conseguirem aí, otimizar o tempo que se perdia antes, por exemplo, em deslocamento, né? Isso também permitiu naturalmente a desenvolver mais tempo livre e melhorando aí a qualidade de vida dos profissionais. Então essa é uma condição aí que vem ganhando cada vez mais espaço, né, e que devemos realmente considerar aí dentro do nosso cenário atual. E o terceiro também apresentado aqui, que é o que eles consideraram aqui como o trabalho atípico, né? Eu associo assim, aqui a um termo também bastante utilizado ultimamente, que é a uberização, né?
Então, cada vez mais profissionais começam a assumir esses trabalhos mais autônomos, vamos dizer assim, onde aí no caso a pessoa tem mais autonomia, mais liberdade, porém foi relatado aqui nesse estudo de que isso aumentou, na verdade, muito a insegurança, né? Não só no aspecto físico, aspecto da saúde, como a insegurança também financeira, né? As dificuldades de acesso a algum tipo de benefício social, né? Então, relacionado até também a baixos ganhos. Então, isso é um fator que devemos pensar, né? Apesar dela de alguma forma contribuir com a empregabilidade, né? Uma alternativa aí de geração de renda, mas tem diversos fatores que ainda cabem aí bastantes discussões a respeito disso, né? O ponto é, como isso vai evoluir daqui para 2030, né? Tudo está evoluindo muito, 38% das empresas estudadas aí pelo Fórum Econômico Mundial entendem que a tecnologia, né, da inteligência artificial, a automação, né, ela vai beneficiar no aspecto da produtividade. Né? Outros 25% entendem que realmente surgirão aí, por exemplo, novas funções. Então aí é um fator também a se pensar. Será que realmente, né, essa automação virá para beneficiar ou realmente vai trazer muitos problemas relacionados aí ao emprego, né? O próprio Fórum Econômico Mundial aqui também, ele apresentou um cenário para a gente poder imaginar, né? Convido você aqui a imaginar com a gente. Olha, imagina uma condição onde a automação consiga substituir totalmente os vendedores e os caixas no varejo, né? Aqui no caso, um cenário lá nos Estados Unidos. Eles quantificaram aqui um risco de desemprego de aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, né? E se somar isso, por exemplo, vamos supor que Google ou a própria Tesla, né? Parece que o Elon Musk aí já comentou que até o final desse ano vai conseguir aí lançar o primeiro carro 100% autônomo. E se isso de fato acontecer, né, coloca em risco aí pelo menos mais 3,5 milhões de motoristas aí em risco de perder o seu emprego, né? Isso aí totalizaria os 7,5 mais os 3,5, chegaria em torno de 11 milhões de empregos comprometidos, né? E quando a gente compara, ou o Fórum Econômico Mundial comparou isso aí, né, considerando a economia americana, onde a partir aí do século 21 veio, né, gerando em média em torno de 800 mil empregos por ano. Se você fizer esse cálculo comparativo, a gente percebe que chega em torno aí de uma perda de geração de emprego de pelo menos aí praticamente 14 anos. Consegue imaginar isso? Pois é, isso realmente, se houver realmente essa automação, passa a nos trazer uma grande preocupação, né? E avançando um pouquinho mais, é isso que eu coloco aqui nessa pergunta, né? Será que os empregos realmente serão substituídos pelos robôs? Um outro dado que nos faz pensar um pouco mais a fundo a respeito disso é um estudo da MIT que já desde 2013 identificou um fenômeno, né, que eles denominaram de grande dissociação, né, no sentido de que aumenta cada vez mais a distância entre a capacidade produtiva, né, e a geração de emprego. Cria-se muitos produtos e serviços, mas necessariamente não gera o aumento de esforço humano, né? E pelo visto isso vem se apresentando aumentar cada vez mais, né? Agora, será realmente que nós estamos então perdendo, né, o espaço, né, produtivo para o robô? Será que realmente a automação vai, né, nos substituir de fato? Bom, eu trago aqui um estudo também da McKinsey, né, onde, pelo que eu vi aqui, a automação vai substituir principalmente as atividades e não necessariamente as profissões, né? Entende-se atualmente que a tecnologia permite automatizar 100%
apenas 5%, né, de profissões realmente que possam ser aí automatizado completamente. Agora, 60% das profissões tendem a ter, segundo eles, até 30% das atividades automatizadas, né? Então a gente consegue perceber aí que a maior parte das profissões, elas estão muito mais em transformação do que em extinção. Faz sentido isso, de repente, esse entendimento? Agora, o que a gente pode pensar também, que são outras evidências, é o seguinte. Eu acredito que você já deva ter acompanhado a trilha 1, né, onde nós falamos aí do mundo líquido, né, e vamos pensar, hoje as diversas áreas de conhecimento realmente estão aí se derretendo e se fundindo, né? Veja que hoje existem profissões que se transformaram, se fundiram, né? Existem, por exemplo, hoje o biomatemático, né? O bioengenheiro, né? E também até o sociobiólogo. Percebe que tanto áreas de conhecimento como humanas, a área de biológicas quanto exatas, elas estão se fundindo, né? E isso tende a acontecer com diversas profissões. E se a gente olhar a própria história, né, diversas tecnologias que foram surgindo, naturalmente outras profissões também foram, né, sendo inventadas, vamos dizer assim. Vamos só pensar aqui no histórico que eu anotei aqui, que é interessante a gente refletir, né? Inicialmente a gente tinha, por exemplo, a carta, né? Que da carta veio o telégrafo, né? Uma tecnologia que permitiu aí otimizar a comunicação. Daí veio o radiocomunicador, do radiocomunicador veio o telefone, né? Depois veio o orelhão, lembra? Não sei se você já teve a experiência de usar o orelhão, mas muitos aí provavelmente já tenham usado bastante, né? Depois do orelhão veio o celular, né? E não parou por aí, até o momento em que chegamos a essa condição que nós estamos exatamente nesse momento conversando, né? Então, o que a gente pode entender que sim, talvez empregos como a gente conhece hoje podem realmente vir a acabar, mas naturalmente esse desemprego só vai acontecer em muitos casos aí em razão aí da não adaptação dos novos empregos que surgirão, né? Por isso acredito que você já deva ter ouvido falar desses termos, hard skills, soft skills, que são habilidades que nós precisamos adquirir e desenvolver, né? E aprender continuamente, o termo long life learning, que são importantes aí para que a gente se prepare para as novas demandas de trabalho, para novos empregos, né, que porventura venham surgir, serem inventados futuramente, né? O ponto que a gente deve considerar sobre essa seriedade quanto à questão de acompanharmos, nos adaptarmos e evoluirmos nessa fusão, né, e transformação de empregos, tem um dado bem interessante aqui também, de que nós devemos considerar que não só a automação, mas existe um outro fator que é o aumento demográfico, né? Até em torno de 2050 há uma previsão de que a população chegue a aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas. Então, para pensar, com a automação já não há necessidade, pelo menos considerando os empregos atuais, o esforço humano, né? Cada vez mais a máquina vai substituir essas características de trabalho, assim como vão aumentar cada vez mais pessoas necessitando de trabalho, né? E não estamos falando somente da geração jovem que virá para o mercado de trabalho, mas também considerando que a longevidade trará muito mais pessoas que estarão na terceira idade e ainda assim precisarão gerar renda para viver, né? Então são fatores aí que a gente precisa realmente tomar uma atenção, né, no aspecto de nos preparar como profissional, analisar no aspecto da gestão da empresa e também, claro, no aspecto político, né, em que os países precisam realmente começar a cada vez mais levar a sério. E eu imagino que sim, estejam já pensando nisso, né? Torcemos por isso. Bom, agora, quando a gente pensa em vamos
ter essa substituição da mão de obra, né, dos empregos, ou pelo menos das atividades, mas será que as atividades mais complexas, que exijam de repente a capacidade de julgamento, a criatividade ou até a empatia, como é bastante colocado hoje, isso será que o robô vai conseguir substituir ou como é que isso vai ser, né? Por que eu estou comentando isso? Eu vi aqui um estudo da Harvard Business Review, né? Que ele colocou o seguinte sentido. Às vezes a gente pensa, poxa, eu acho que vai ter trabalho, situações em que o robô não vai nos superar, né? E que estão relacionadas a essas questões mais voltadas, por exemplo, dos soft skills, né? Agora, um estudo da Harvard mostrou o seguinte: quando separado em processos, né, vários trabalhos, foram realmente percebidos que a grande maioria delas não há necessidade, né, por ser algo rotineiro, ela não tem necessidade de julgamento, não tem necessidade de criatividade, muito menos de empatia, né? Talvez isso venha a convergir aí com o estudo da McKinsey, quando a gente vê que até 45% das atividades podem ser automatizadas, né? Ou 30% dentro dos 60% das profissões. Então, pensando nesse aspecto, realmente a gente começa a entender que temos que avaliar se realmente aonde que nós vamos conseguir convergir com a tecnologia, né? Um outro entendimento desse estudo mostrou que assim, na verdade a questão não é necessariamente que o computador, né, que a inteligência artificial esteja superando o ser humano, né, através de a velocidade de análise de grandes dados como Big Data ou aí os algoritmos, né? Mas quando eles colocaram um ponto de vista bastante interessante, analisando que é o seguinte: quando a inteligência artificial ela passa a ganhar do ser humano em jogos, né? Quando ela consegue fazer previsões das decisões judiciais melhores que os advogados humanos, assim como gerar prováveis epidemias, análise sobre epidemias através de dados médicos, né, quando comparado com a ciência médica, é quando a gente vê realmente que o computador ou a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela realmente vem aí para não para um vencer o outro, mas para que a gente possa realmente usufruir disso para uma condição melhor, né? Quando nós falamos em transhumanismo, no intuito de realmente transpor aí as nossas capacidades humanas através da tecnologia em pró dessas condições de benefício para a sociedade, né? Eu acho que esse é o grande ponto, não é lutar contra a tecnologia, mas nos conectar à tecnologia para que assim a gente possa nos sintonizar, nós possamos nos sintonizar aí num mundo melhor, né? Acho que quanto à questão de resistir à tecnologia, é algo que talvez a gente não tenha como fazer, né? Precisamos aceitar e nos permitir acessar essas tecnologias, né? A gente percebe que, de uma forma ou de outra, eu acho que fica evidente se nós ainda insistirmos em mantermos o formato tradicional, os paradigmas, né, de um trabalho tradicional, as profissões em si, né, elas estão realmente deixando a desejar quanto a gerar valor ou no mínimo agregar mais valor às novas necessidades e demandas da sociedade, né? A gente percebe isso não é só no Brasil, mas em boa parte do mundo, em vários lugares do mundo, quando a gente tem essa preocupação, principalmente com essa questão, por exemplo, dos cuidados com a saúde, né? A preocupação com a educação, uma base tão importante para uma boa sociedade, né? E a gente vê aí que, de certa forma, em diversos aspectos, a educação está defasada, né? E também tem a questão da segurança, né? Que hoje a gente vê que a questão da segurança não é só uma questão de uma segurança física ou de uma segurança financeira, mas também tem a segurança virtual, né? Segurança dos nossos dados pessoais. Percebe que há uma necessidade muito grande de entendermos que a tecnologia, né, a automação é uma realidade que está chegando e que nós precisamos realmente passar a nos permitir, nos abrir a acessar esses conhecimentos e começar a interagir e nos conectar a essa tecnologia, né? Bom,
É aí que eu convido você também a refletir nesse aspecto. Tá? Como é que está a sua atuação profissional? Pensa, não é só raciocinar quanto às profissões, mas como está a sua atuação como profissional, né? Ela está convergindo com as novas necessidades e demandas, né, do seu mercado, né, do seu público, né, e se não do mundo, da sociedade. Então, começar a refletir a partir disso, entender que provavelmente através da evolução, né, da transformação da sua atuação, novas profissões naturalmente tenderão a surgir e isso nos permitir futuramente, se não mudarmos de emprego, mas encontrarmos outras formas de geração de renda. Bom, até aqui, só para a gente refletir um pouquinho, tá fazendo sentido isso para você? Eu convido você então, lembrando aí, a anotar e depois você poder compartilhar suas opiniões, as suas perguntas no nosso fórum, né? Para que a gente possa então interagir. Um ponto que eu gostaria de levantar sobre essa reflexão também é o seguinte: quantos dos profissionais realmente estão cientes, né? E principalmente dispostos a fazer essa transformação? Né? Muitas vezes a gente pode até entender o que, como e por que fazer, mas o grande desafio é o querer fazer, né? Quando não quer, aí fica difícil. Ainda que muitos queiram, quantos de fato conseguirão realmente fazer essa transformação, né? E para fechar aqui uma última pergunta sobre essa reflexão é: quantos, mesmo se esforçando, não conseguirão fazer essa adaptação e isso realmente comprometer sua condição, né? Se não, novamente, de não conseguir um bom emprego e também, consequentemente, não conseguir gerar essa renda. É nessas condições que eu entro aqui, então, naqueles possíveis cenários, né? Pelo menos nesses dois que eu vou compartilhar com você, né? A respeito aí do cenário, inicialmente um cenário centralizado, né? Um centro controlador de distribuição de renda, é conhecido como renda universal, né? Outros utilizam terminologias diferentes, mas o que já é muito discutido, né? Existe em vários países, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, já existem países que já testaram, vem evoluindo nesse sentido, né? E claro, existem diversos argumentos, tanto a favor quanto contra, né? Então realmente é uma discussão complexa, mas eu vou compartilhar aqui e como eu disse, para que a gente possa refletir e também de alguma forma gerar alguma provocação que nos permita pensar diferente. Agora, um ponto que a Singularity University abordou, que eu considero importante, é que essa discussão ela não seja feita dentro dos padrões dos nossos modelos mentais atuais, né? Dentro dos padrões e referências dos nossos sistemas atuais, porque realmente ela não se encaixa quando nós pensamos nessa condição de renda universal, né? Agora, foi abordado que nos Estados Unidos, por exemplo, uma proposição de que esses dados pessoais que nós compartilhamos, né, para acessar gratuitamente essas plataformas virtuais, faz com que a gente naturalmente possa usufruir da tecnologia até um certo ponto gratuitamente, porém esses dados, né, fazem com que essas empresas detentoras dessas plataformas possam faturar bilhões e bilhões, né? Você acompanhou aí a trilha 3, né? Criando o valor do caos em um mundo dataísta, né? E quando nós falamos então do mundo dataísta, entendemos, e muitos já abordam sobre isso, acredito que você já deva ter ouvido falar de que, né, os dados são o novo petróleo do mundo, né? E nesse sentido a gente pode evidenciar aqui pela nossa situação atual, né, onde empresas como a Amazon, Facebook e até recentemente a Tesla, onde eles aí faturaram bilhões de dólares em apenas um dia, né, onde aí a gente em contrapartida verifica aí que milhões de pessoas estão desempregadas, né, e a gente acaba percebendo também, e não sei se até convido você a comentar se faz sentido para você,
de que, por maior que seja o esforço de grande parte da população em querer acompanhar essas rápidas e gigantescas transformações tecnológicas, vai ser muito difícil conseguir acompanhar da mesma forma que essas grandes empresas já estão fazendo, né? Então entra aí uma grande preocupação sobre o tamanho da desigualdade, né, que isso está gerando, né? Então, quando a gente pensa na renda universal, né, entendendo aí que por mais radical que ela possa ser, talvez ela possa vir aí a ser uma solução para um problema social aí, econômico, que a gente já vem verificando aí há muito tempo aí e no mundo todo, né? Porém, é o seguinte, também eu fui aqui informado em um curso, né, de que alguns países, como por exemplo a Mongólia ou o Irã, já experimentaram algo nesse sentido e os resultados, na verdade, se demonstraram aí de estagnação e retrocesso econômico. Então, é realmente uma temática bastante complexa, muito desafiadora, né, para se conseguir viabilizar, né? E eu acredito que ainda vai uma grande necessidade de pensamento criativo, né? De muita disponibilidade de um aprender com o outro, de realmente pensarmos, né? Tanto quanto quando eu vou receber isso, né? Utilizar isso de forma que me otimize a produtividade, que possa contribuir com o desenvolvimento econômico e social e não a acomodação, né? Assim como também, né, a própria política, os líderes estarem dispostos de fato a repensarem como construir uma nova estrutura para isso. E tem uma frase aqui interessante que eu vi do Fórum Econômico Mundial, que seria muito interessante se os líderes aí, né, pudessem começar a mudar essa relação com base em interesses compartilhados para relacionamentos com base em valores compartilhados, né? Eu acho isso interessante e venho aqui compartilhar com vocês se faz sentido para que a gente possa realmente pensar nesse possível cenário futuro, né, de renda universal ou algo nessa direção. Agora, por outro lado também, né, eu vou deixar aqui o segundo cenário, que seria um cenário descentralizado, né? Eu vou chamar aqui como EUSA. Por quê? Porque eu estou me referindo a uma condição em que nós tenhamos aí a liberdade, né, de forma individual, de realmente podermos criar, gerar valor e contribuir com a sociedade. Claro que nesse sentido eu estou pensando que eu tenha essa liberdade nesse mundo líquido, onde eu tenha essa condição de gerar esse valor e claro, não vai ser de forma sozinha, mas através de um relacionamento em rede, né, onde eu possa ter a colaboração de todos, né, até diria que todos tenham uma cultura de cultivo de ideias e de construção conjunta, né, e que assim possa realmente gerar renda, né? Nesse sentido, eu convido você, por exemplo, a refletir sobre você nesse momento, né? A partir daí, começar a conseguir enxergar qual é o seu propósito massivo, né? O seu propósito sólido, né? No sentido de o que de bem ou qual é a transformação, qual é o benefício nós queremos para as pessoas, né? Para a sociedade ou, por que não, para o mundo, né? E a partir daí, identificando esse nosso propósito ou revelando esse nosso propósito individual ou o seu propósito individual, você poder então analisar com base nesse propósito quais são os tipos de problemas que você identifica nesse grupo de pessoas, na sociedade ou no mundo, que você possa transformar em oportunidades de benefícios aí globais, né? E a partir daí você poder então entender de que forma você pode gerar valor para esse grupo de pessoas que venha ajudar a resolver esses problemas ou gerar a oportunidade de benefícios para a sociedade, né? E claro, isso vai naturalmente exigir que a gente comece a entender também os diferentes tipos de clientes, de públicos que nós vamos atender, né? Existem aí os clientes diretos, os indiretos, os internos, os externos e por aí vai. E entender também, claro, que muitos dos valores de soluções que nós possamos gerar
para o mundo, ela não vai ser sozinha de forma isolada. Então, como eu comentei, que os relacionamentos sejam construídos através do formato em rede, né? Onde a gente possa colaborar um com o outro com as suas diferentes expertises aí, né? E isso permitir que de fato a gente possa gerar valores extraordinários aí para a sociedade, né? O que eu chamo aí esse formato em rede, eu digo de um ecossistema. Acho que é uma terminologia bastante comum para muita gente já, de que nós precisamos saber interagir dentro desse ecossistema de uma forma bastante harmoniosa. Muitas vezes, nesse caso, a gente consegue gerar diversos ativos, né? Diversos recursos, muitas vezes até de forma compartilhada. Isso vai nos beneficiar em diversos aspectos, no ganho de tempo, até na questão, às vezes, no custo, no ganho, né? Financeiro. Então a gente vai ter aí uma redução de custos, né? E isso vai impactar positivamente na viabilização e na sustentabilidade das nossas ações, né, em benefício à sociedade. E quando a gente pensa até em relação a custos, né, entender também quando o EUSA entende que não são só uma questão de custos financeiros, mas também, né, as externalidades negativas, ou vamos colocar aqui os efeitos colaterais, né, que possam ser gerados através dessas ações. Então, entender, né, de que forma, às vezes, alguma ação em benefício possa talvez prejudicar um ou outro, e isso naturalmente a gente acaba conseguindo enxergar através do ecossistema, né, se realmente nós estamos sendo ecológicos dentro desse ecossistema. Então é importante que você possa considerar isso no entendimento do EUSA. E por fim, claro, para que tudo isso se resulte, né, na geração de renda, ou seja, na geração de receita. E mais do que isso, porque aí o foco não é somente pensar no lucro pelo lucro, mas que você tendo a sua liberdade de desenvolver através do seu meio criativo aí, um relacionamento com diversos outros, né, colaboradores dentro do seu ecossistema, que isso possa gerar renda e, mais do que isso, como eu falei, que possa gerar também impactos positivos, que sejam sociais, culturais, ecológicos. Nesse caso, talvez é um fator extremamente importante para que a gente possa reforçar e reafirmar o nosso propósito, ou o seu propósito, né? E a partir daí você poder naturalmente, dentre diversas variáveis, como nós colocamos aqui, você possa manter esse propósito sólido e independente de diversas forças externas que venham a acontecer, né? Sejam elas por fatores geopolíticos, econômicos, demográficos, sejam elas por fatores climáticos, né? Como você pode ver, são diversos fatores, né? Existe o fator educacional, assim como também até mesmo o tecnológico, e que você possa pegar cada uma dessas situações de desafios, se adaptar a elas e através, sempre mantendo o seu propósito sólido, mas sim você poder se adaptar e utilizá-las como uma forma de transformar em oportunidades para que você possa, dessa forma, gerar renda, né? Bom, eu agradeço aí que você possa ter aproveitado. Conto que você coloque aí suas opiniões e perguntas no fórum, e que a gente possa dar sequência nessa conversa, que daria para ficar aqui abordando diversos outros fatores, como, por exemplo, o aproveitamento do tempo livre, o ócio criativo, enfim, diversos pontos. Mas, finalizando aqui, eu agradeço e que esse evento verdadeiramente possa contribuir com as transformações através da inovação para todos. Até breve. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão.
Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o oitavo desafio, suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!